Olha, isso é bom. Porque a gente estava em casa e agora descansar, né? Vamos descansar agora já, né? Ó, estamos tudo na igreja, na presença de Deus. É bom, né? Deus é maravilhoso. Então, vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmos 75. Amém? Todos acharam? Então convite ao culto. Vinde e cantemos ao Senhor, celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebrando com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Se o mar ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Minha querida, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Glória a Deus, aleluia. Olha só, né, a desobediência, né? Chegou para aquele povo andar 40 anos e volta, né? E a desobediência deles, né? E o Deus tão poderoso, né? Que sempre está do nosso lado, né? Que a gente sempre tem que estar agradecendo, louvando, né? Eu achei lindo aquele convite ao culto. Que lindo, né? Convite ao culto. Então é assim, né, irmãos? A gente é pecador, a gente peca, mas a gente tem que estar sempre pedindo perdão para Deus, orando por nossos filhos, por nós, né, pelos nossos familiares, porque o inimigo está à solta, está com ira da gente, né? E a gente está aqui na igreja vindo, ele não quer que venha, né? Ele dá alguma coisa para a gente não vir, né? Dá uma dor de cabeça, dá uma doutrina, dá uma coisa. Mas a gente diz: não, eu vou em nome de Jesus, eu vou no culto, cultuar o Senhor, né? Então, eu queria deixar esse salmozinho para os irmãos em casa, e ler, porque é maravilhoso, né, irmãos? Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus esse dia, a noite que Ele nos deu, né, Senhor? Vamos agradecer, nós temos que agradecer a Deus, né? Ele é muito bom. Obrigado, Jesus, pelo teu povo estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada um deles, Senhor, para que saiam daqui coberto do Espírito Santo, Senhor, levando muita graça, Pai querido, amado Jesus. Abençoa esses filhos, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. Livre de todo mal, de todo inimigo, de todas Satanás, Senhor. Abençoando a cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Renova nossa mente nesse tempo, Senhor. Declaramos os céus abertos sobre nós.
Em nome de Jesus, o nosso coração, a nossa mente cativa a Cristo agora. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos, as portas do nosso coração abertas, para ouvir a Tua voz e recebermos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, levante suas mãos, coloque o seu coração diante do Senhor e diga: Deus, eu só quero ver o Senhor. Eu não quero ver as pessoas que estão do meu lado, eu não quero ver os meus problemas, eu só quero ver o Senhor.
tamanho você era. E a primeira pessoa que viu você e gostou de você foi o Senhor. Amém. Amou você, planejou e sonhou você. Amém. Então eu quero realmente, a gente precisa querer olhar para os olhos e ver o Senhor, aquele Criador, aquela primeira pessoa que te amou do jeito que você é. Você não tinha nada para oferecer. O que um bebê pode oferecer para um pai? Não tem nada. Pode oferecer para nada, né? Mas é o que ele pode oferecer. Ele não tem nada para oferecer. E é assim que você se encontrava quando Jesus, quando Deus planejou a sua vida. Você não tinha nada para oferecer para Ele. E mesmo assim Ele te quis, mesmo assim Ele sonhou com você, Ele planejou, Ele desejou você no coração dele. E hoje nós queremos olhar para tantas pessoas. Nós queremos olhar para a nossa família, nós queremos olhar para o nosso chefe, nós queremos olhar para o nosso cônjuge. A gente quer olhar tanto para fora, quando Deus quer que nós venhamos olhar para Ele. Amém? Amém. Muitas pessoas, elas às vezes, deixam de um trabalho, deixam de um casamento, deixam de uma vida com alguém, deixam da igreja, porque está olhando para outra pessoa. Quando na verdade eu preciso olhar para Jesus. E se eu olhar para Ele, eu não vou desistir tão fácil das coisas. Eu não vou desistir tão fácil de um casamento. Eu não vou desistir tão fácil de uma família. Eu não vou desistir. Não vou desistir da igreja. Não vou desistir. Porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Para aquele que me criou. Agora, se eu paro de olhar para Cristo e começo a olhar para quem está do meu lado, e todas as coisas que a pessoa faz ou deixa de fazer para mim, eu vou acabar me desapontando. Eu vou acabar me decepcionando, porque as pessoas são falhas. Mas aquele que me viu primeiro, não. Amém? Aquele que me amou primeiro, não. Amém? Amém. Então eu quero que você feche os seus olhos e a gente vai cantar a santidade do Senhor, declarando que Ele é santo para sempre. E nós queremos contemplar a santidade dele, nós queremos contemplar a face dele nesse momento. Deus, tu és tudo que nós precisamos. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar conosco nessa noite, Senhor. Nos leva a andar em santidade para que possamos te ouvir.
noite a todos. Boa noite. Amém. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. A paz. Amém? Queridos, só dar alguns recados antes de dar sequência. Hoje, na sede, estaremos tendo Santa Ceia. Ontem, de sexta, a gente teve 24 horas. Começou sexta às 6 horas, terminou no sábado às 6 da noite. Foi um momento muito bom e poderoso. E hoje, como é sequência das 24 horas, tem Santa Ceia. Se você quiser ceiar, não tem como ir a sede, eu preciso de carona. Eu e a pastora disponibilizamos 3 vagas no carro, tá bom? São todos bem-vindos. Bom, amanhã estará conosco o pastor José Belo. O pastor José Belo amanhã estará aqui, começará às 20 horas. Não percam, é um minuto usado por Deus. Nosso culto não é toda quarta, mas nós consultamos ele não tinha disponibilidade, ele não tinha mais a agenda aberta para quarta, só para segunda. Ele é um homem que prega em muitos lugares. Então, a gente fechou com ele para trazer ele amanhã. Estará conosco amanhã José Belo. Convite, chame mais gente. Traga, vamos encher essa igreja aqui. Vamos adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Amém? Amém. 8 horas. E vamos abrir nossa Bíblia no terceiro livro de João. O terceiro livro, terceira carta. Terceira carta de João, verso 2. Só tem um capítulo na terceira carta. Vamos ao verso 2. Está lá no finalzinho. Terceira carta de João, verso 2, diz assim: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo que empreenderes, assim como prospera a sua alma. Quem não achou, está aqui colocou na tela. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, seja bem sucedido em tudo que empreenderes, assim como prospera a sua alma. Difícil para quem usa óculos sair correndo de casa. Hoje esse seu meu. Queridos, quando a gente lê essa carta, é uma carta que João escreveu. Mas eu acredito que isso não é só o desejo de João, é o desejo de Deus. Que a gente prosperamos em tudo que vamos fazer. O desejo de Deus é que a gente seja próspero em tudo, como um bom pai que ele é. Mas se eu perguntar para mim e para você, o meu desejo também é ser bem sucedido. O engraçado é isso, porque se eu perguntar, todo mundo quer ser bem sucedido, prosperar em tudo, aonde tocar, que ele prospere. Eu fechou um negócio, prospere naquele negócio fechado. No trabalho, seu trabalho você vai ver todas as coisas. E nós sempre criamos essa expectativa. Mas entre a expectativa e a conclusão há algo chamado decisão. Para mim alcançar a expectativa é feita ligada, não tem como eu ter peça e ter expectativa. Mas há uma decisão a ser tomada. Sabe, Deus é um pai de amor. Deus é um pai que quer aprender, mas como um bom pai, ele também coloca um desafios para você cumprir, para você realizar. Quem é pai, sabe, o maior problema que eu estou tendo com as mulheres lá de casa é o seguinte: a primeira foi a pastora, e o meu filho estava nascendo. Ela queria colocar tampão na tomada toda, porque o bebê ia crescer, ia nascer, ia querer ver o dedo da tomada. Eu falei, capaz,
Desde que é a primeira vez só, não vai colocar mais. A minha mãe, eu vou comprar protetor de berço. Falei, se ela não comprou para mim, 8 meses já estava rolando o berço, dentro de cabeça no chão. E elas querem proteger, está tudo certo. Mas um bom pai, ele além de proteger, ele vai fazer o seu filho superar a gente. Porque ele conhece o que tem dentro do filho. Deus conhece o que tem dentro de você. Então Deus às vezes te coloca em certos lugares que você acha assim, assim eu não vou dar conta. Não, você vai, porque Ele sabe o que está dentro de você. O meu desejo é que o meu filho estiver já maiorzinho, já colocou ele para fazer luta. Com 18 anos, meu desejo era já colocar ele numa escola militar, você está vendo? Antes de 18, colocar numa escola militar. Porque o papel de todo pai é desafiar o filho a ser melhor todos os dias. Isso é prosperidade. Prosperidade a gente acha que é ter dinheiro, mas prosperidade é você crescer a cada dia. Prosperidade é nada de faltar. Mas eu e você olhamos muitas vezes para a nossa carteira e falamos assim, meu Deus, como os tempos estão difíceis. Eu e você muitas vezes olhando para a nossa. Hoje é difícil aqui carregar dinheiro no papel. Abrir, pegar no celular, abrir uma conta do banco e falar, meu Deus, como está difícil, eu não sei como eu vou pagar as contas. Na verdade, a dificuldade só existe porque não acreditamos naquilo que Deus fala a nosso respeito. Porque acreditamos mais no que a televisão, o jornal, ou a vizinha ou o vizinho fala. Porque o jornal diz, subiu o dólar, subiu a taxa Selic, subiu o café, subiu tudo. E a gente acredita no que a TV diz, no que o vizinho diz. Aí esse dia eu estava no meu serviço, estava lá trabalhando, eu trabalho na rua, não trabalho dentro de uma empresa, eu trabalho com uma empresa na rua. Eu estava lá fazendo meu serviço, chegou um vizinho para conversar com o outro, e falou assim, vizinho, eu acabei de ver no TV. E eu lá fazendo, só de ouvido. E ele assim, o Jorginho plantou uma lei que nordestino não vai poder mais pisar em Santa Catarina se não tiver uma casa e um trabalho fixo. O que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei pensando, até o Jorginho comprou lá tudo isso daqui. Eu demorou um tempo, mas ele já estava preocupado, porque ele achou que ia ter que voltar para o Nordeste. E eu e você não somos diferentes deles, somos iguais. Se chegar um vizinho, um tio, um primo, um amigo, a mãe, o pai, falar para você assim, dar uma má notícia a respeito do Brasil, do estado, do bairro, da cidade, ou a respeito da vida de alguém, você vai acreditar. A gente sofre por antecipação, realmente. Mas, quando a gente pega a Bíblia e começa a ler, por que a gente também não começa a acreditar antes das coisas acontecerem? Porque Deus é um Deus de paz, Deus de prosperidade, Ele é um Pai que quer te ver bem. Mas por que eu e você muitas vezes temos dificuldade de nos ver bem? Porque Ele diz em Malaquias 3, trazer dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento, fazer prova de mim, para ver se eu não vos ateria a janela do céu, não derramarei no seu colo tal bênção que vocês não conseguirão segurá-las. E repreenderei o devorador. Quando ele faz uma promessa, que as coisas vão te bem, que você vai prosperar, mas para isso nós precisamos ter uma ação, a gente tem dificuldade de obedecer. A gente tem dificuldade de tomar ação, de uma decisão. E você me fala, é difícil sobrar. Mas só obedece quem tem fé. Porque sabe que você precisa, o seu pai já sabe o que é. E ele já tem uma porta aberta. Muitas portas abertas que eu e você precisamos e não vemos, é porque nós ocultamos a semente que propomos no coração
investir no reino. Porque se nós pensamos que Deus precisa do meu, do seu dinheiro, estamos enganados, é a obra dele, ele cuida da casa. Mas ele, o que eu e você trazemos aqui, depositamos aqui, é para abençoar a sua vida. É para abençoar você. Porque essa casa, se eu parar de dizimar e ofertar, essa casa se mantém. Porque meu dízimo não faz diferença nenhuma. Se a pastora parar de dizimar e ofertar, essa casa se mantém. Porque o nosso dízimo não faz diferença nenhuma. Porque quem cuida da casa é o Senhor. Mas a gente entende que tem um princípio no dízimo da oferta. A gente entende que se eu faço, eu tenho janelas dos céus abertas. Eu já testemunho várias vezes aqui. O carro que nós temos não teria as condições de ter na época. Um carro na tabela PIB de 60 mil, a gente comprou por 30. E a pessoa queria mais. Na verdade, compramos por 40, desculpa. Financiamos 30. 10 mil nós vamos pagar daqui 5 anos. Mas o que foi isso? A mão de Deus. Porque o carro já estava vendido para outra pessoa. A outra pessoa ia pagar uns 40 mil à vista. Ela chegou na semana, o negócio falou assim: eu desisto. Falou para a dona do carro: eu desisto. A dona do carro desesperada, porque tinha uma dívida de pagar 40 mil. Ela falou: de 30 mil. Ela falou: vendo o carro, eu estou vendendo. Nós ficamos com o carro. Mas é uma janela que se abre. Mas só pode ver essas janelas abertas quem tem a decisão de obedecer aos princípios de Deus. E nesse momento nós estamos falando do dízimo das ofertas. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas eu não quero me estender, porque nós temos a administração do nosso Pai espiritual para administrar. Então eu quero convidar você a separar na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Quero que você agora não veja o que está na sua mão como um valor, mas veja como uma semente. Porque quando você vê como uma semente, você vai ver que ali tem uma floresta que vai nascer através dessa semente. Porque é assim que Deus vê. Deus não viu o que você está trazendo. Deus vê a floresta que está atrás daquilo que você está trazendo. Olha com glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor o dízimo, a oferta do seu povo. E Pai, aqui está o ato de fé. Então pedimos, meu Pai, que o Senhor abra as janelas dos céus, conforme o Senhor disse, derrame sobre nossos colos tanta bênção, ao ponto de não conseguirmos segurar sobre nossos colos. Sua palavra também diz que os celeiros irão se abrir, irão se encher, transportarão de alegria também as nossas casas. Deus, então, meu Pai, que hoje seja um divisor de água na vida do meu irmão, da minha irmã. E essa semana eles começam a ver essa semente dando frutos e as portas se abrindo, as portas que estão fechadas se abrem. Para aqueles que estão pedindo, meu Pai, uma porta de trabalho, abra a porta de trabalho. Aqueles que estão pedindo, meu Pai, estão necessitando de fechar o negócio, Pai, encaminhe o negócio para ser fechado e prospere a vida dos meus irmãos. Que eles possam ver a sua forte mão, entrar num novo patamar, onde o Senhor abre portas, abre caminho, abençoa. Deus, declaramos, meu Pai, a tua bênção sobre cada um. Assim oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, aplauda o Senhor recebendo a nossa aposta. Queridos, boa noite, graças a Deus. Amém.
pela forma como Deus tem nos alcançado com muita graça e muita misericórdia. Quero convidar você a feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Cremos que o Senhor está nesse lugar, a tua palavra diz isso. Nós oramos pedindo para que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos falar ao coração tudo aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor para esta noite. Cremos também, Senhor, que tu tens um propósito em todas as coisas. Nós nos humilhamos diante da tua presença e cremos que o Senhor fará completo tudo aquilo que o Senhor já começou. Abençoa-nos como teu povo, como tua família, como tua igreja. Eu oro para que ninguém saia deste lugar como chegou, mas o teu Espírito tenha liberdade e acesso ao nosso coração, desmontando tudo aquilo, Pai, que nos impede de te conhecer melhor, de vivermos o teu reino de uma forma melhor. Nós cremos que o Senhor fará infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um amém meio com fome, né? Um amém sem jantar. Mas até o fim a gente acerta o compasso. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero dar início esta noite lendo Mateus capítulo 13 e o versículo de número 44. Eu creio que você já conhece. Jesus está falando do Sermão do Monte. No capítulo 13, Jesus está falando ali a respeito daquela alegoria a respeito do coração. 13:44. Estou falando dessa parábola do semeador. Versículo de número 44, a Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém. Quero chamar a sua atenção por alguns minutos, não vou demorar. Tomar seu tempo mais do que o necessário. Eu creio que todos nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Ninguém está aqui só porque nós estamos atrás de uma resposta, de uma bênção. Nós queremos Deus, queremos viver Jesus. E na época em que Jesus veio, nós sabemos que Jesus passou por muitas dificuldades por parte das pessoas que o ouviam, por causa da interpretação da lei. Tá? Vamos discernir algo aqui a princípio. Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos tríos. E quando nós encontramos Jesus, aceitamos Jesus, o nosso espírito voltou a ter vida. Estávamos mortos por causa do pecado. Fisicamente não, mas o nosso espírito estava morto. Estávamos mortos, literalmente, espiritualmente. Por isso não tínhamos o interesse em buscar a Deus. De orar, ler a Bíblia, de congregar, de estar num ambiente onde as pessoas oram e buscam a presença do Senhor, até que o Espírito Santo tocou o nosso espírito e nós começamos a nos interessar pelas coisas de Deus. O nosso espírito, quero que você entenda isso, tem o poder de governar a nossa vontade, mas a nossa alma também tem. Antes de encontrar Jesus, nós vivíamos pela alma, então vivíamos pelas emoções, pelas nossas vontades. Quando queríamos, nos aproximávamos de Deus. Quando não queríamos, não nos aproximávamos. Nós buscávamos a Deus quando tínhamos dificuldades.
É claro que nós não estamos numa época assim, as pessoas não estão atrás de Deus só por causa da dificuldade. Nós estamos num tempo em que Deus derramou uma fome sobre o mundo a respeito de salvação e eternidade. Nunca as pessoas estão tão em busca de salvação e de eternidade como nos nossos dias. E são dias difíceis, dias de muito sofrimento. Porém, Jesus está aqui diante de uma geração que entendia o culto de uma forma diferente daquela que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando o povo a buscar a Deus de todo o coração. E na época, para se aproximar de Deus, precisava ter alguns sacrifícios, matar um pombinho. Eu pequei, então vou lá, mato um pombinho. O sangue do animal inocente iria purificar a pessoa que estava se aproximando de Deus porque queria ser perdoado. E quando Jesus vem e assume esse lugar de ser o sacrifício perfeito, nós estamos em busca dele, não em busca de uma religião, estamos em busca de Jesus, estamos conhecendo Jesus, estamos olhando para a palavra, e a palavra de Deus está nos convencendo em todo o tempo do pecado, da justiça e do juízo, como o Espírito Santo está na igreja trabalhando em nós para isso. Nós começamos a buscar a Deus, digamos assim, de uma forma, não que da forma que buscamos está errada, não, mas de uma forma mais como quem tem sede de um copo de água para beber. Por isso Jesus diz, né? Se alguém tiver sede, venha a mim e beba, porque ele representa a água, ele é a água da vida, ele mata a nossa sede. Porém, entenda isso, quando Jesus veio, ele trouxe mensagens que impactaram aquela época, porque não era o coração daquela época das pessoas buscar a Deus de todo o coração, era a troca dos sacrifícios. Então, se eu pecasse, eu tinha que matar um animal para substituir, digamos, o meu pecado diante de Deus. As pessoas tinham medo da eternidade. Jó, quando você lê o livro de Jó, eu sei que para muitas pessoas o livro de Jó é como se fosse um livro poético, mas o livro de Jó nos ensina que é possível alguém estar diante de Deus e servir a Deus com um medo que não era um genuíno temor. Era aquele medo que Jó tinha, que quando os filhos saíam de casa, ele sacrificava animais por causa do pecado dos seus filhos, quando eles não tivessem debaixo dos olhos de Jó. E a Bíblia fala que aquilo que Jó temeu não aconteceu, porque o medo é uma fé negativa. Aquilo que você tem medo, assustadoramente, pode acontecer com você, porque o medo também atrai, como a fé também atrai. Então, quando nós estamos crendo em Deus, entenda isso, a diferença de crer com a alma e crer com o Espírito. Quando você busca Deus de todo o seu coração e você ouve a palavra de Deus, você sabe como Deus está falando contigo. Porque Deus traz à luz aquilo que está no coração. Hebreus capítulo 4. Vamos para a Bíblia, irmãos? Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, 13. Aleluia. Glória a Jesus. Hebreus 4. Eu sei que você sabe que está escrito, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada. Mas vamos ler para a gente entender o que significa a exposição da palavra. O que é a exposição da Bíblia? Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus, no versículo 14, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão de alma e do espírito, presta atenção, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verso 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, com
quem temos de prestar contas. Nós cremos em Jesus, cremos em Deus, cremos na palavra, cremos que quando Deus nos fala, Deus está de alguma forma trazendo o nosso coração para mais perto dele. Deus não é o resultado de uma religião. Quero que você entenda isso. Porque se Deus for uma religião para você, a sua forma de entender Deus também vai ser religiosa. E você vai pensar que você só encontra Deus na igreja. Deus não está só aqui. Deus está na sua casa. Deus está no seu trabalho. Deus está lá no seu quarto com você. Ele está lá no seu banheiro com você. Ele está no seu trabalho todos os dias da semana. Você sai de casa, entra no carro, Deus sai junto com você, vai junto com você. A onisciência e a onipresença de Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. E Deus não é uma religião. Deus é uma verdade. Quando Jesus se apresenta, Ele não diz para todo mundo: eu sou Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando de um estilo de vida diferente, de uma entrega a Deus diferente. E quando Ele vai para os homens, Jesus sempre fez questão de falar que seria de todo o coração, porque o nosso coração tem o poder de decisão. Agora, quem está governando o meu coração? A minha alma ou o meu espírito? Eu me inclino a Deus pelo meu espírito, buscando a Deus de todo o meu coração, ou eu busco a Deus com a minha alma e por causa disso eu o busco da minha maneira, do meu jeito? Porque do nosso jeito, irmãos, nós limitamos Deus em tudo. Orar, a gente acha que oração não é tão necessária. Ler a Bíblia, a gente também acha que não é tão necessário. Principalmente se você tiver a Bíblia com a letra pequena e você não for doutrinado. Se você for ensinado, tem que ter óculos para ler a sua Bíblia. Eu compro uma Bíblia com a letra grande. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para o irmão: cadê a sua Bíblia, irmão? Calma, não deixa o irmão constrangido, né? Mas assim, você está com a Bíblia no celular, você está acompanhando, né? Claro, tranquilamente. Mas a forma que você busca Deus é a forma que você vai se relacionar ou com o Deus que você crê com a alma, ou com o Deus que você crê com o seu espírito, porque no arrependimento, nosso espírito é tocado pelo Espírito Santo. É por isso que a gente é transformado e a gente passa a viver em novidade de vida. Perdoar, irmãos, não é uma vontade, é uma regra. Jesus disse: se eu não perdoar o meu irmão, eu também não sou perdoado. É uma coisa, pergunta para quem está do seu lado: você perdoou alguém essa semana? Não, vamos fazer uma bonita então. Você perdoou alguém hoje? Alguém passou na frente do seu carro e cortou a sua frente, e você diz assim: ô abençoado, né? O que você fez? Entenda, queridos, Deus está restaurando o temor do Senhor na igreja. Porque temer a Deus vai trazer um respeito por Deus de uma forma diferente daquela que a gente pensa que a gente só encontra Deus na igreja. Deus está conosco em todos os lugares. Deus está com você nesse exato momento. Aquilo que você está pensando, o Deus que conhece você está lendo os teus pensamentos. Quando eu pregava para jovens, muitos anos atrás, eu costumava falar assim nos encontros de jovens: já pensou se a gente nascesse com uma televisão conectada ao nosso ombro? Que tudo que a gente pensasse fosse transmitido ao vivo para a televisão e todo mundo ia ver? Pai eterno, nos dias que você anda bravo e nervoso, só teria, estrelinhas, aquelas caretinhas feias que tem no desenho, quando alguém pensa alguma coisa ruim. Mas Deus não nos criou com uma televisão do lado para os outros verem o que nós estamos pensando. Porém, o Espírito Santo que sonda os corações, que conhece eu e você por dentro, que nos chamou das trevas para a luz, que nos convenceu de pecado. Por isso nós estamos aqui. Fomos convencidos de pecado, nós amamos a Deus. Então a vida da alma é uma vida pelos sentimentos, pelas vontades. Eu não oro porque eu não tenho vontade. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade.
Eu não vou na igreja porque eu não tenho vontade, eu não me relaciono com os irmãos porque eu não tenho vontade. Isso fala da vida na alma. A vida no espírito é aquela, não é aquela, às vezes as pessoas confundem isso. Eu sei que teve uma época, eu me converti em 1990, e quando eu me converti eu pensei que os irmãos espirituais da igreja eram aqueles que rodopiavam no culto, que pulavam, que sapateavam, e eu olhava aquilo com uma admiração. Aí um dia eu me sentei com o meu pastor, eu fui perguntar para ele assim, como é que eu faço para andar no espírito? Porque eu quero ser assim, igual como aqueles irmãos ali. Ele olhou para mim e deu uma risadinha. Pastor, é um negócio, né? Que você tem que ter sabedoria. Quando você for perguntar alguma coisa, você vai receber uma resposta. Ele deu uma risadinha para mim e ele disse assim para mim: o Espírito Santo não é só isso. Isso ali é o Espírito Santo. Mas não é só isso. O Espírito Santo da vida de alguém é quando você começa a ser mudado de dentro para fora. Você começa a amar pessoas, perdoar pessoas. Você começa a investir na sua vida em Deus. Você começa a orar, a buscar o Senhor. Porque uma vida cristã sem oração, ela é uma vida de alma. Porque o que atrai você para orar é o Espírito Santo. O que atrai você para a palavra é o Espírito Santo. Quem vai querer ler um livro, irmãos, como esse pela alma? Então quem vive da alma não consegue ler a Bíblia. Ah, então é por isso que eu não consigo. Vai ouvindo. E se for entender, vai aprender, depois você pratica. Né? Quando eu peguei a Bíblia a primeira vez na mão, eu disse, meu Deus, eu tenho que ler isso tudo. Eu estava acostumado a ler gibi. Gibi a 30 páginas, irmãos, está bom. Eu lia, eu tinha coleções de gibi. Aí um dia, né, já estava convertido uns 2 anos, eu disse assim, eu vou ler a Bíblia inteira. E eu comecei, Gênesis, fui certinho fazendo essa sequência. Quando chegou em Números, tinha uma montoeira de nome. E quando eu cheguei naquela montoeira de nome, ah não, eu desisto, daqui eu não vou, então vou pular para o outro lado. Você não está lendo a Bíblia. Não é de propósito. Mas eu comecei a pular os lugares que eu achava difícil. E tem lugares ali, quando chega nos sacrifícios de animais, ali a gente fica meio perdido, que é muito sangue. E quando pula para as histórias da Bíblia mesmo, meu, mas Deus é um Deus de tanta guerra assim, naquela época as guerras eram corpo a corpo. Hoje em dia a batalha é espiritual. E nós travamos a batalha aqui, na mente. Você não sai brigando com os outros na rua, mas você sabe que você tem um conflito aqui dentro. Por isso é difícil orar. Por isso é difícil ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E quando eu fui vencendo essa minha dificuldade de alma, e eu fui entendendo que eu precisava ler tudo, ponto, vírgula, capítulo, versículo, assunto, e eu comecei a ler a Bíblia inteira, e aquilo ali começou a entrar dentro do meu coração, começou a me limpar. E eu comecei a entender algumas coisas que hoje eu tenho mais clareza, e que eu percebo que as pessoas elas não conseguem entender. Por quê? Por causa desse discernimento de alma e espírito. Pelos meus sentimentos, eu vou vir na igreja quando eu estiver bem. Quando eu não estiver bem, então eu não venho na igreja. Porque eu acho que eu não estando bem, eu vou contaminar os outros. E sabe que é o contrário. Quando você vem, você é tocado pela palavra, você recebe uma oração, você sai daqui diferente. Porque o Senhor lá na igreja que a gente pastoreia, muitos anos atrás, ele havia saído de uma religião, né? Eu sou Thomas, e ele no começo ele disse assim, olha, quando eu entro na igreja, eu chego carregado. Eles começam a cantar, a adorar, eu ouço a palavra, eu recebo oração, parece que me faz um descarrego. A mente dele, a mentalidade, a linguagem. Porque ele não conhecia a palavra. Ele se converteu, se tornou um líder, um homem de Deus, e Deus o levou para a eternidade com ele. Mas houve um processo, porque tudo que Deus começa tem início, meio e fim. Maturidade é um convite de Deus para a igreja, amadurecer. É como uma criança crescer. Eu vejo ele aqui, eu lembro do meu Davi. O meu Davi, hoje ele está com 28 anos. E era um menino desse tamanho. Acho que é 28,
Às vezes eu me atrapalho desse negócio de Deus. Mas ele já está, ele é maior do que eu. Eu tenho 1,78, ele tem 1,85. E eu me lembro dele assim, que lindo. Aí eu olho para ele hoje, não dá mais para pegar no colo. Então aproveitem bem essa fase. Pegue muito no colo, no morro também muito, porque daqui a pouco está pedindo a sua chave do carro, está pedindo uma bencinha, vai me dar uma bencinha, vai me dar uma roupinha, mas não quer dizer que para você não dá, mas falando que você tem também que semear. Mas entenda que tem coisas que a gente começa a perceber na medida que a gente vai amadurecer, irmãos. Hoje tem gente de 30 anos que ainda é criança, porque carrega a idade do trauma. Você já viu gente grande que parece bebê, que não pode falar nada? Porque lhe falta maturidade. No mundo espiritual não é diferente do mundo físico. Nós temos que crescer espiritualmente. Temos que conhecer a palavra de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito como igreja. Então, quando a gente chega aqui, Mateus 13, 44, eu gosto desse texto que fala muito sobre ele. Jesus usa a comparação de alguém que estava em busca de algo e procurou até encontrar. Entenda que maturidade não é só estar aqui dentro da igreja. Maturidade é você veio buscar Deus aqui, você levar Deus para casa, você ter relacionamento com Deus na sua casa também. Você conhecer a sua Bíblia. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece a sua Bíblia? Perguntei para quem está do seu lado, você conhece a sua Bíblia? Ou ela está escondida lá no criado muito da sua casa? Ou só quando você quer uma palavrinha, né? Tem gente que funciona, para mim não funciona, tá, irmãos? Aquele negócio, Senhor, fala comigo, Senhor. Para minha esposa funciona, para mim não funciona, irmãos. Uma vez eu ouvi o pastor falar, teve um irmão que fez isso. Aí o irmão fez um negócio, botou o dedo lá em Judas, foi se enforcasse. Não, está amarrado, é o inimigo. Não é Deus que está falando comigo. Judas foi se enforcar. Senhor, confirma a palavra. Vai lá tu e faz o mesmo. Então, Deus não fala assim, irmãos. Deus fala pela sua verdade. É para você entenda isso. É a verdade que nos liberta. É Cristo em nós que nos liberta. E quando o Espírito Santo está dando essa trabalhada dentro da gente, moldando o nosso coração, a nossa alma vai resistir à mudança, à transformação. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito quer a vida de Deus, quer a palavra de Deus, quer a vontade de Deus. E essa busca pela vontade de Deus vai nos desafiar a nós entrarmos num lugar de prática da palavra que não é um lugar chato. Chato é a religiosidade, irmãos. A gente fica cansado de ser religioso. Agora, quando você conhece Jesus e começa a se relacionar com Jesus e se entregar para Jesus na medida que você vai ler a Bíblia e diz: opa, isso aqui tem que entregar. Opa, isso aqui também tenho que entregar. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? Às vezes a gente vem para a igreja com medo daquilo que a gente vai ouvir ou aprender. Por quê? Porque condicionar a nossa alma a entender que o Evangelho pode ser interpretado de uma forma de mim para mim, e isso não é verdade. Por isso a Bíblia fala da unidade da fé. A unidade da fé é todos pensarem a mesma coisa, de acordo com esta mesma verdade, que é Cristo. Jesus continua mudando o coração de pessoas, continua transformando casamentos. Jesus continua mudando a nossa forma de entender o que significa o reino de Deus. O reino de Deus não é propriedade de uma igreja. O reino de Deus é aquilo que entra dentro de nós quando a gente diz: Jesus, entra aqui. Vem o reino junto. Agora o reino ele vai tomando os espaços que a gente vai dando para que ele tome dentro de nós. Deus começa a governar nosso coração, nossos sentimentos, as nossas vontades. E a gente sai desse lugar onde a alma governa para entrar nesse lugar onde o Espírito Santo flui. É o Espírito Santo que nos convence de pecado, irmãos.
Viver pela alma, a gente peca e não tem convicção do pecado. Por quê? Porque é a alma. O nosso espírito, quando está acordado, o nome de Jesus diz: sim, Senhor. É isso aí, Pai. Vou fazer isso mesmo. Nossa alma resiste. Sabe o que a nossa alma diz? Não é bem assim. Deus é amor. Deus não é justo. Ele não é mal. E na verdade, Ele não é mal. É que nós somos maus. E precisamos ser transformados pela palavra de Deus. E é isso que muda o coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra nesta noite. E lhe contar esta verdade, que Deus ainda está procurando pessoas que estejam buscando Ele de todo o coração e que queiram Ele acima de tudo. Ele dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Tesouro é algo de valor. E sabe que tem valor para Deus a sua vida, o seu presente e o seu futuro. E quando tudo isso está na mão de Deus, você está seguro. Você tira isso da mão de Deus, você entra por um caminho de perigo. Você pode cair em qualquer armadilha pelo caminho. Eu quero lhe fazer uma pergunta. De que forma você está buscando Jesus? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada, ela tem o poder de dividir sentimentos e convicção. É a palavra que nos muda. E se essa palavra não entrar em você como uma verdade, ela não vai transformar a sua vida. Ela vai ser mais uma informação. Só isso. Mas se ela transformar seu coração, você vai ter amor por Jesus. Ele não vai ser o fruto da ideia de pessoas, ele vai ser uma realidade na sua vida. E eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar junto com você. Eu vou fazer um convite que eu nunca fiz aqui, mas só sinto no meu espírito de fazer esse convite. Entendam o que eu vou falar. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de um Jesus que está vivo. E Ele não só quer morar dentro de você, Ele quer governar você. Ele quer governar o seu coração, a sua vida. Eu quero convidar você que está aqui. Você diz assim: olha, eu quero viver Cristo de uma forma diferente. Só você que quer. Sai do seu lugar e vem aqui dentro e voltar para a gente orar junto. Tá? Você não precisa pagar nada, é de graça. Amém. Eu quero orar junto com você. Só isso, só. Fique à vontade, tá? Não se sinta constrangido, por favor. Os visitantes fiquem à vontade. Vocês estão em casa. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Quero te agradecer pelo privilégio de poder falar do teu amor, poder falar da tua graça, de poder contar à igreja quanto nós podemos ser apaixonados por esse Deus que provou o seu amor por nós, dando Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu oro pedindo para que tu enche o coração de cada filho do Senhor que está aqui no teu amor. É isso que eu peço. Não de religião, não, Pai, mas do teu amor. Enche o nosso coração do teu amor, para que a gente possa se apaixonar também pelo Senhor, para que a gente possa te servir de todo o coração, para que a gente possa entregar o governo da nossa vida, confiando que o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor tem sempre a melhor porta. O Senhor tem sempre, ó Pai, a melhor proposta. O Senhor tem sempre, ó Pai, o melhor em tudo que está ligado ao teu reino, para a vida da igreja, para os teus filhos. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que rouba o nosso coração do Senhor. Arranca de nós, Senhor, tudo isso que nos limita de te conhecer, que
que limita, Pai, o nosso coração de entender essa simplicidade que está na Tua verdade, porque a Tua verdade tem poder de nos mudar, de nos transformar, de sermos melhores pais, de sermos melhores filhos, de podermos servir ao Senhor com alegria, podemos contemplar, ó Deus, em todo tempo a Tua bondade, o Teu coração. Eu oro pedindo, ó Deus, que tudo aquilo que sufoca o Teu Filho, que atrapalha o Teu Filho, de enxergar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Senhor possa remover de nós. Tira de nós tudo aquilo que nos limita, Pai, tudo aquilo que nos atrapalha de ver o Teu coração. Mas que o Teu coração se revele para nós, que a Tua palavra se revele para nós, que ler a Bíblia não seja um castigo, mas sim uma forma de nós entendermos a quem amamos e a quem servimos, que não estamos presos a dogmas, a costumes, mas estamos presos ao Teu coração. Revela Teu coração para nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Comece a orar por você agora. Levante sua voz em oração. Faça a sua voz ouvida. Deixe Deus ouvir tua voz. Faça a sua oração. Deixe Deus ouvir você. Diga a Ele aquilo que você quer dele. Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero viver no Teu reino, a Tua vontade. Eu quero te procurar até te encontrar. Como Jesus disse aqui nesta parábola, que é como um homem que saiu do campo e ele procurou, ele foi atrás, até encontrar, Pai. E quando encontrou, ele não trocou por nada, ele não voltou atrás, ele não negociou, ele não mudou o pensamento, não, Pai, ele permaneceu, ele perseverou, porque ele entendeu que conseguiu encontrar. Traga essa paixão para nós, para o nosso coração. Espírito Santo, nos enche com a Tua presença, Espírito Santo. Coloca por terra tudo aquilo que não te agrada dentro de nós, tudo aquilo que nos impede de ver a beleza do Senhor, Pai. Que caia por terra tudo aquilo que impede nós de enxergarmos as Tuas grandezas, o Teu reino e a Tua vontade. Que a Tua vontade, Senhor, ela se manifeste, ela nos alcance e o nosso coração enquanto tempo que busque até encontrar, como diz a Tua palavra. Obrigado por esta noite, Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor guarde o Teu povo, fortaleça o Teu povo, livra o Teu povo do mal. Que eles cresçam em graça, em relacionamento, que eles cresçam no conhecimento, que é a revelação da Tua verdade, que haja, Deus, um movimento do Teu Espírito nesse lugar, trazendo o novo do Senhor em todo o tempo em nós, através de nós, nos levando a esse lugar, ó Pai, aonde o nosso coração não resiste à Tua vontade, mas se renda ao Senhor em todo o tempo. Que seja como diz Provérbios, como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando e brilhando até se tornar guia perfeito, luz perfeita. Espírito Santo, obrigado por esta noite. Que o Senhor complete aquilo que o Senhor começou. Que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor já está trabalhando e fazendo. E que tudo, absolutamente tudo, seja para a honra e glória do Teu nome. Cremos que o Senhor fará infinitamente mais em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Em nome de Jesus. Pastor Alex Guerreiro. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Amém. Só reforçando, não perca. Conseguimos agora colocar a nossa divulgação. Queridos, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp da igreja, só está procurando ali a pastora, passando o número para a gente vai estar adicionando, tá bom? Terça-feira temos célula. Não, terça-feira não teremos célula, tá? Célula está desmarcada, porque segunda a gente vai ter culto. Bom?
venha estar sobre o nosso lar, com a prosperidade, e que no nome de Jesus toda contenda do foco discórdia caia por dentro. Assim oramos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando a todos, vamos bater a nossa porta, tá?